pessoal, tudo beleza? Tudo tranquilo? Eu sou o Matheus Henrique, tô ajudando meu parceiro Lucão a fazer o vídeo dele aqui, né? Lucão Vlog. Vamos lá, antes de tudo, curte nossa página lá no Facebook, lá, Partido Coimbrano, é bem legal. Bom, vou fazer uma pergunta pra vocês. Vocês já ouviram falar de Joseph Stalin? Olá, meus queridos amigos, irmãos. Cheguei aqui, né? Sou o Lucão, como vocês sabem aí. Vamos deixar um pouco a cultura pop de lado, falar um pouco menos de vlog e vamos entrar em história. Essa ciência fabulosa que conta milhares de cagadas que fizemos no passado. Vamos falar de um ditador sublime, matador, assassino e amigo. Vamos falar de Joseph Stalin, o ditador da União das Repúblicas Socialistas. Então, pessoal, Joseph Stalin nasceu em 1878 na Geórgia. Em território que pertencia ao Império Russo ou Império Soviético. Vamos contar um pouco da União. Stalin nasceu em 1878, como ele mesmo diz, né, em Gória, na Geórgia. Stalin nasceu no Hospital de Repúblicas. Desde criança, ele era meio perturbado. Tinha as ideias com o comunismo. Ele acabou de conhecer o marxismo e já foi direto para uma igreja. Sua mãe percebeu desde criança que seu filho era inteligente e colocou ele numa escola de padres, onde Joseph Stalin começou a estudar, a conhecer um pouco das União das Repúblicas Socialistas. Então daí pra frente, eles começaram a perceber o que o garoto tinha. Porque os professores queriam que ele fizesse alguma coisa e ele não fazia. Ele vivia sempre em guerra, né? E por isso, Seu pai queria que ele fosse sapateiro e sua mãe queria que ele fosse padre. Então ele se mudou para um convento, onde ele estudava com os padres e pessoas mais inteligentes daquela época, né? Pessoas do Vaticano, pessoas mais conhecidas entre a sociedade, pessoas do alto escalão. Só que ele foi expulso pelas suas ideias muito convencidas. O cara falava que ele devia aprender o cristianismo e ele queria aprender o marxismo. Ele tinha acabado de conhecer o comunismo e sua paixão por Marx e por Engels era tantas que, no entanto, ele até queria ser um deles. Então, tudo começou a mudar. Tudo começou a mudar quando ele mudou para a Sibéria. Sibéria é um território russo, para quem não sabe. Então lá ele conhece um dos homens mais importantes. Stalin já tinha 17 anos e já conhecia um pouco da vida sublime. Onde ele conheceu Lenin, o partidário de Marx. Lenin sempre queria ter seu grupo bolchevique, mas lá ele se rodeou e conheceu um grupo de bandidos que assaltavam bancos. E assim Stalin dizia que eles paravam em bancos e assaltavam todo o dinheiro ali presente. Eles também paravam muito em bares e ele bebia muito. Então ele no fim acabou ficando como seu pai, um alcoólatra desconhecido e adulterado. Com isso, né, nosso líder aí, Joseph Stalin, foi preso. Isso, ele foi preso. Olha, tô bonitinho, né, mano? Chapeuzinho poleiro aqui. Olha que bonito. Pra gravar. Mas voltando ao assunto, né, voltando ao certo agora, ele foi preso e passou muito tempo na cadeia. Isso mudou a sua vida. Foi quando ele conheceu um dos marxistas. Não, tô tranquilo, não posso ficar com isso não. Mas, voltando ao assunto aqui, ele começou a conhecer os marxistas, as ideias de Lenin. E isso que aconteceu. Foi quando ele conheceu Lenin, né? Que tinha seu grupo bolchevique, e ele entrou para esse grupo bolchevique, que assaltava bancos para patrocinar o partido de Lenin, né, para derrubar o czar. Quem não sabe aí, czar é um termo russo, czar era o rei da Rússia, né? Como na Alemanha era o Kaiser alemão, tinha o czar russo. E eles se juntaram, os bolcheviques tomaram o poder da Rússia. Eles conseguiram derrubar o czar e Lenin virou o presidente. A Rússia transformou de reinado para república. A República Socialista Soviética, que Lenin comandava, né? E em 1924, perto da morte de Lenin, né, Lenin queria impedir de Stalin ser seu sucessor. E ele dizia que Stalin era muito rude, Stalin era muito ruim e não tinha dó de ninguém. Então ele queria impedir que Stalin tomasse o poder da Rússia. Então ele ia colocar Trotsky no lugar de Joseph Stalin. Stalin não aceitou isso. Então, em 1924, 1º de fevereiro, Lenin morre. Fizeram um teatro da porra, fizeram até o velório lá, enterraram o corpo dele do lado do Kremlin, né? E no final o que aconteceu é que Stalin tomou o poder. Então ele já se recarregou de acabar com seus inimigos. Então ele já começou com seu grande distúrbio, uma ideia para acabar com todos os inimigos da União da República Socialista. É aí que entra o Vaticano, pessoal. O Vaticano nunca apoiou o comunista, afinal os comunistas são ateus e odeiam os cristãos. Então, foi aí que o Vaticano apoiou
Mas ele tinha tantos motivos para matar tantas pessoas assim? Joseph Stalin, né, sofreu muito com seu pai. Seu pai era um alcoólatra e batia muito no seu filho. A família sofria demais na mão do seu pai. Grandes ditadores como Gaddafi, Stalin e Hitler sempre sofreram com a ausência do seu pai. Adolf Hitler, vou entrar um pouco na história dele aqui, seu pai morreu quando ele era muito jovem, né? E ele ficou sozinho com isso. Então, como não tinha seu pai para colocar limite nessas pessoas, esses ditadores viram grandes homens que matam milhares de pessoas inocentes. E o comunismo, vamos voltar um pouco no passado para nós aprender mais sobre o marxismo, o comunismo. O comunismo se repõe na sociedade. O interesse deles não é o capital, e sim a sociedade. Como Stalin muitas vezes dizia, o capital mais precioso são os homens. Agora vou apresentar a defesa, vou passar para um colega meu que viveu. Colega meu não, ele veio de Rússia, que ele conviveu com Joseph Stalin, e agora ele vai nos explicar quem era Stalin. Bom dia, Vladimir. Obrigado por vir no nosso vídeo. Conte pra nós agora um pouco. Quem foi Joseph Stalin? Joseph Stalin era um monstro. Ele trabalhava como computador. Ele matou muitas pessoas inocentes com suas próprias mãos. Ele era um computador humano. Joseph Stalin era muito ruim. Ele era um homem fujo. Ele era baixo. E ele matou muitas pessoas. Um homem inocente mata tanta pessoa? Não. Ele era o monstro. Obrigado por vir ao nosso vídeo aí, né, Felipe? E obrigado, Vladimir, por estar aqui hoje, né? E fala um pouco mais pra gente, mas como era o cotidiano dele? Ele era um homem muito rude e vivia com Valentina. Ele não era assim tão impertinente. Ele só se importava com o poder e nada mais. Obrigado, Felipe, por vir ao nosso vídeo. E agora vamos mudar o comentário. Como vocês viram aí, meu amigo Vladimir, né? Deu o nosso depoimento aí, falando quem foi Stalin. Vamos contar um pouco. Foi aonde ele conheceu a sua primeira mulher, Yechovsky. Sua mulher era bonita para ele. Ele vivia com o seu cunhado e com muitas pessoas. Eles viviam muito bem. Nessa época, Lenin já tinha morrido e ele era o comandante da União Soviética. A União Soviética é a união de 15 repúblicas, que forma a União Socialista Soviética. Aí que ele começa a enlouquecer. Stalin percebe que algumas pessoas têm que morrer para outros viver. Ele segue a lei de Darwin, a lei que Hitler seguiu, a lei que outros ditadores seguiram. E começa a matar o máximo de pessoas consideradas inimigas do Estado, nos Gulag. Gulag era um lugar da Sibéria muito frio e gelado, onde os povos viviam em situações desumanas. Uma pergunta, pessoal. Quando Joseph Stalin entrou no poder da União Soviética? Em 1924, com a final da morte de Lenin, né? Ele assume o poder da liderança da União das Repúblicas Socialistas Comunistas Soviéticas. Então tá, vamos pular agora mais pra frente um pouco, vamos lá, depois que sua mulher se mata, mas antes de morrer, ela diz, Stalin é um homem bipolar e tem dupla personalidade. Ela dizia que por um lado ele era um cara fofo, um cara gentil, amigo, e outro, ele era um assassino. Foram aí que eles começaram a perceber a sua dupla personalidade. Pessoas da família começaram a desaparecer. Amigos íntimos, como o irmão da sua mulher, seu cunhado, que ele mandou para o Gulag, seus primos e parentes. Stalin era tão mau que ele tinha capaz de matar seus próprios parentes, sua própria família, como dizia Catarina. Então, foi aí que tudo começou a mudar. Com o desaparecimento das pessoas, ele se mudou para o Gulag, onde ele começou a governar sozinho e quieto, como um lobo solitário, como ele mesmo fazia. Então, foi aí que começou em 1938. Em 1938, todos os inimigos de Stalin já tinham sido liquidados, reais ou não. O início da Primeira Guerra, 1914. Vamos voltar um pouquinho. Stalin lutou. Desde criança ele machucou sua mão, ele tinha graves defeitos na mão e onde ele não podia lutar, né? Ele então ficou na Rússia como desempregado e vagabundo. Mas em 1939 tudo muda. Depois de ser o dominador da União Soviética, ele já tinha dominado todo o governo e liquidado todos os seus inimigos. Então aconteceu uma coisa muito trágica. O começo da Primeira Guerra.
em 1914, que abalou o Stalin, agora na Segunda Guerra ele queria mostrar todo o seu poder econômico. A Segunda Guerra Mundial. Hitler fecha um acordo com Stalin. Esse acordo diria que eles faziam um tratamento de paz, mas os espiões já diziam que Hitler estava planejando atacar a Rússia, atacar Stalin. Só que Stalin não tinha total conhecimento disso e achava que era pouco. Contanto que depois que Hitler invadiu, ele precisou de 3 dias para acreditar que era verdade. Então o que aconteceu em 1º de setembro de 1939 foi o seguinte. Hitler e Stalin invadiram a Polônia, fizeram um tratado de ajuda, onde eles dominariam o território polonês. Até uma parte, funcionou. Eles invadiram o território da Polônia e tomaram tudo. Com ali, Grã-Bretanha e França declararam guerra contra a Alemanha. Até aí a Rússia estava de boa. Mas em 1941, às 5h35 da manhã, os primeiros abatedores da Wehrmacht... E após a Segunda Grande Guerra, né, onde Hitler travou sua batalha com Stalin, onde morreu 20 milhões de russos, que os abatedores da Wehrmacht, do exército alemão, invadiram a Rússia e bateram de frente com o exército vermelho, que é o exército soviético, o exército de Stalin, exército de trabalhadores e camponeses. Depois desse conflito, né, Churchill declara guerra, depois vem Roosevelt, declara guerra, e Hitler perde o final da Segunda Guerra Mundial. Se vocês quiserem, comente aí. Eu falo da Segunda. É só vocês quiserem que eu fale da Segunda Guerra Mundial, eu faço um vídeo sobre ela. Porque esse de Stalin. Então, pessoal, depois disso, ele consegue vencer Hitler, soldados soviéticos chegam em Berlim, a guerra acaba, né? E depois que essa guerra acaba, em 1953, eles recebem uma notícia que foi devastadora. Seus agentes encontram Stalin morto, jogado no seu escritório. Ele morreu como governava, sozinho, só ele mesmo. Seu corpo foi enterrado do lado do Kremlin. Kremlin é onde os russos governam hoje. Até hoje existe lá seu cemitério, e se você espera um dia está lá. Mas tá bom. E obrigado por assistir esse vídeo, né? Minha rede social lá, me sigam lá, é Lucas Souza. A minha é Matheus Henrique Pedroso Lino no Facebook, Twitter, @Matheus Lino, Instagram, @Matheus Lino. Tamo junto. E do Felipe também, né? Felipe. É Felipe, né? É Felipe Souza. Feuzinho Souza. Não, agora é Souza. Feuzinho Souza, né, pessoal? Curte lá. E também curte a nossa página, né? Sociedade Coimbrana. E Partido Coimbrano, que logo eu vou estar fazendo. Vou postar um trem bem massa lá. Obrigado. É com essa. É nóis. Adeus.